Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? O Senhor me deu uma palavra que eu quero compartilhar com a igreja, que está lá no livro de Números, quarto livro da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 14. Números, capítulo 14, a partir do verso de número 26, nós vamos ler alguns versos. Eu gostaria que você acompanhasse com atenção. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se quiser ficar sentado, fique à vontade. Aí diz assim a palavra de Deus, Números 14, verso 26. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra que Deus preparou para a gente nessa noite. Tudo bem, palavra conhecida, onde Deus acabara de cumprir a promessa dele. Deus acabara de libertar o seu povo de um cativeiro de mais de 400 anos. E Deus preparou uma terra. Não foi o homem que preparou, foi Deus. Uma terra que manava leite e mel. Terra de delícias. Deus nunca vai preparar nada para os seus filhos que seja algo que seja ruim. A terra era terra de delícias. Moisés então manda Caleb, manda Josué, manda cada um dos representantes da tribo de Israel para visitar aquela terra como espiões. E quando eles chegam lá, eles ficam impressionados, porque é como se fosse no Brasil. Tudo que plantava dava, tudo que plantava se colhia, e não era resultado pequenininho não. O cacho de uva era tão grande que quando eles voltaram para se encontrar com Moisés, eles tiveram que ter 2 pessoas carregando um cacho de uvas numa bala, de tão pesado que era, de tão grande que era, de tão farto que era. Mas quando eles voltam, o povo começa a dar espaço no seu coração para aquilo que os olhos deles haviam atentado. A terra era boa, tudo que plantava dava, mas a terra tinha gigantes. Tinha um povo grande que habitava aquela terra, pessoas de alta estatura, e aquilo impressionou algumas pessoas. E quando eles chegaram ali diante de Moisés, eles fizeram todo aquele relatório. A maioria daqueles homens que tinham espiado aquela terra, eles relatavam que estava tudo certo, que a terra era realmente boa, mas como que eles iriam fazer? Porque eles precisavam vencer aqueles gigantes. Isso não é diferente nem de mim e nem de você. Normalmente nós somos levados a tirar conclusões, a ter impressões pelo que nós vemos, pelo que nós ouvimos, e não vigiamos para atentarmos e deixarmos o nosso coração e a nossa mente apenas cativos para a palavra de Deus, para a promessa de Deus. Porque o Josué e o Caleb, eles olhavam, e mais do que qualquer outra coisa, eles viam a promessa de Deus se cumprindo. Se Deus foi Deus para entrar no coração do faraó e fazer com que aquele povo saísse do Egito depois de 400 anos,
Nada mais era impossível para Deus diante dos olhos daquela geração. Mas eles deixaram aquela miséria entrar dentro deles. Então a palavra de Deus, onde nós iniciamos a leitura, olha o que Deus mandou Moisés dizer ao povo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, preste atenção, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Aqui o bicho pegou. Aqui Deus ficou de pé. Vocês estão murmurando, vocês estão dizendo que era melhor terem ficado no Egito, que era melhor ter morrido pelo caminho. Então é isso que vocês vão passar, é isso que vocês vão viver, é isso que vocês irão colher. O fruto da sua boca. Cada um vai se fartar com o fruto que sai da sua boca. Com a semente que você tem lançado, você vai se fartar dela. Assim como vocês têm dito, farei a vocês exatamente o que pediram. O que eu aprendo, meus irmãos, que nós precisamos nesta noite, é que nesses tempos de dificuldade que a gente tem vivido, é fácil nós nos entregarmos à murmuração. É muito fácil. A cada dia que eu converso com algumas pessoas, semana passada eu conversava com uma pessoa e me dizia que a frustração dele de viver. E ele fazia menção da mídia social, onde está todo mundo bonito, sorridente, bem vestido, bem maquiado, em lugares paradisíacos. E que a vida dele era um fracasso. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que a gente se farta daquilo que sai da nossa boca. Então profetiza sobre a sua vida em nome de Jesus. Profetiza sobre a sua família em nome de Jesus. Profetiza sobre o seu trabalho em nome de Jesus. Profetiza sobre o seu ministério em nome de Jesus. Porque aquele fruto, aquela semente que sai da tua boca, o que você vai se fartar dela. Então vigia em nome de Jesus. Cuidado com o que você fala. Porque aquilo, quando a gente libera a palavra não tem volta. Pessoas vivem muitas vezes infelicidades porque às vezes com a palavra fere alguém, fere uma amizade, fere o coração de outra pessoa, e às vezes não consegue dar um passo para trás. As coisas voltaram ao status anterior. E aí vem uma infelicidade, vem uma frustração. Por quê? Porque não dominou o que é a língua. Não andou o que? Pela fé. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus disse que para Ele nada é impossível, Ele pode fazer. Hoje pela manhã, nos Homens em Alta, eu trouxe uma palavra que Deus tinha me dado sobre Jó. O verso de número 1 diz assim no capítulo 1: Jó, um homem da terra de Uz, homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. O camarada tinha todos os requisitos para ser só feliz. Só feliz. Porque diante de Deus, por mais que ele tivesse falhas na vida dele, ele tinha. Perante o Senhor, ele preenchia os requisitos de um homem de Deus. Mas a desgraça bateu sobre a vida dele. E muitas pessoas não entenderam, a própria esposa dele não entendeu e ficava: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó, você perdeu tudo, você está doente, você perdeu seus filhos, sua vida está uma desgraça, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele dizia assim: olha, eu conheço o Deus que eu tenho crido. Aleluia. Eu conheço o Deus que eu tenho crido. Só que o mesmo Jó que dizia isso, que declarava isso, ele diz assim: aquilo que eu temia me aconteceu,
O que eu receava me sobreveio. Jó colheu na vida dele, apesar de ele estar vivendo um momento maravilhoso, uma vida maravilhosa, uma prosperidade, uma alegria, uma presença grande de Deus na vida dele, ele tinha um medo dentro dele. Não sei se ele chegou a verbalizar isso. A Bíblia não diz. Se algum dia ele comentou com algum amigo, se ele confidenciou, se ele falou com a mulher dele, ou se ele falou com o próprio Deus. Que ele tinha medo que isso acabasse, mas o medo que ele tinha gerou sobre a vida dele, o que? Aquilo foi uma semente que gerou uma frutificação na vida dele, ele perdeu tudo. E o camarada era temente a Deus, homem reto. O Jó era tão precavido espiritualmente que a Bíblia diz que quando os filhos dele iam se reunir, e ele ficava sabendo que ia ter uma reunião familiar, e eles iam comer, iam beber, iam contar piada, ele ia fazer um tanto de coisa. Sabe o que o Jó fazia? Ele sacrificava antes da reunião. Ele já pagava um preço para que os filhos dele não pecassem contra Deus. O camarada era tão precavido, tão atento, tão temente a Deus, que ele fazia as coisas previamente, pagava um preço previamente. Mas isso não o exibiu, não o livrou de viver um infortúnio. Mas Jó continuou na presença de Deus. Os amigos de Jó se aproximavam dele e falavam assim: Jó, você deve ter feito alguma coisa, rapaz. Você tem algum pecado escondido. Você deve ter aprontado alguma aí que ninguém está sabendo. E a Bíblia diz que ele não pecava com seus lábios. Obrigado. Ele não pecava com seus lábios. E esse Jó que perdeu todas as coisas, a dignidade, a família, os bens, perdeu o respeito das pessoas, perdeu amigos. No capítulo 42 ele diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Mesmo com toda a imperfeição dele, mesmo com toda a falibilidade dele, ele ainda se manteve íntegro diante de Deus. E ele saiu lá na frente, um Jó forjado. É como se ele passasse dentro de um alto forno, ele fosse ali, ele passasse, ele fosse forjado, martelado, para que todas aquelas impurezas saíssem dele. E aquele Jó que tinha medo que a desgraça sobreviesse sobre a vida dele, agora ele era um homem completamente diferente, simplesmente declarando: eu sei que o Senhor tudo pode, tudo. Não são quase todas as coisas, porque o problema é que às vezes a gente não se atenta para o que Deus está dizendo para nós. Outro dia eu vi uma pessoa levar uma palavra, queria ensinar na internet o código de Deus. O código de Deus. O código de Deus, ele já está disponibilizado para mim e para você. Talvez o que falte somos nós nos dedicarmos mais, buscarmos entender mais o código de Deus para nós, a palavra de Deus para nós, a promessa de Deus para nós. E é o que aquele povo de Israel não estava entendendo. A murmuração fez com que uma caminhada de 40 dias demorasse 40 anos. A murmuração atrasou a vida daquele povo. 40 anos. Você já pensou um negócio desse? Uma bênção que pode chegar na sua vida em 10 dias, demorar 10 anos. Pode chegar em 30, demorar 30 dias, chegar em 30 anos. E aí a gente fica assim: Deus, o Senhor esqueceu mesmo de mim. O Senhor não me escuta mais. O teto da minha casa é de bronze, porque a minha oração não sobe mais. E a gente atribui a Deus a falha, a Deus o atraso, a Deus o não cumprimento da promessa. Quando na realidade o que está acontecendo muitas vezes é que a gente está se fartando daquilo que sai da nossa boca. Porque eu ser profeta de Deus, dizer que está tudo bem na hora que está tudo bem é fácil. Eu quero ver como aquela mulher sunamita lá de 2 Reis, capítulo 4, que ela está com a promessa de Deus, o filho que Deus prometeu para ela nas mãos, vivendo ali a promessa de Deus, aí o menino sai, e quando o empregado volta com o filho para trás, o menino morre no joelho dela. Aí o marido chega e fala assim:
Como é que estão as coisas? Ela fala, está tudo bem. Está tudo bem. Mas pede os empregados para arrumar a jumenta, porque hoje eu preciso ir ao Monte Carmelo. Aí o marido se surpreende e fala assim, mas por que você vai para o Monte Carmelo? Hoje não é sábado, hoje não é lua nova, não é dia de você ir ao Monte Carmelo. Ela vem e fala assim, está tudo bem. Aquela mulher foi profeta, foi profetisa de Deus na própria vida. Ela determinou que estava tudo bem, e ela cria que estava tudo bem, apesar dela olhar e ver um filho ao lado dela sem respirar, o filho dela morto ao lado dela. E não era qualquer filho não, era a promessa de Deus que tinha morrido na vida daquela família. Ela tinha tudo para murmurar a Deus. O Senhor esperou eu ficar velha para fazer um milagre na minha vida, e eu apenas curti esse menino aqui por 10 anos, 12 anos. Por que o Senhor não trouxe esse milagre antes? Eu não te pedi filho nenhum. Foi o Senhor que abriu a boca do profeta e ele profetizou, e o Senhor me deu um filho. Mas ela determinou, me vai, tudo bem. E o filho estava morto, porque ela confiava em Deus. Ela não abriu mão de ir até o monte e encontrar-se com quem? Com o homem de Deus. O problema é que às vezes, quando dá alguma coisa errada nas nossas vidas, ao invés de nós procurarmos a palavra de Deus, um homem, uma mulher, um amigo de Deus, a primeira coisa que a gente faz é murmurar com alguém que é de fora. E a gente ouve, muitas vezes eu sabia que ia acontecer isso. Porque esse negócio que você estava crendo era muito espetacular, era muito grande, você não tem informação para isso, a sua família não tem tradição para isso, para você viver um milagre tão grande. Como é que você quer viver um negócio tão grande? Esse tipo de palavra a gente encontra a toda hora. Mas a gente precisa então vigiar. E o povo de Israel, eles não vigiaram. E Deus falou, então a partir de agora, vocês vão colher aquilo que vocês estão plantando. E eles colheram. Nenhum deles, acima de 20 anos, entrou na terra de Canaã. Eles viram a terra de longe, mas não tomaram posse. E Deus está dizendo isso nesta noite, sabe por quê? Porque Deus quer que você tome posse daquilo que Ele te prometeu. Deus quer que você viva o milagre que Ele te prometeu. Deus quer que você entre na Canaã, que você coma dos melhores frutos, que você coma das melhores coisas, que você vista a melhor roupa, que você tenha um carro confortável, uma casa confortável, que você tenha um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário. Mas por que a gente não está vivendo isso? Será que nós estamos nos fartando do fruto dos nossos lábios? Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a Bíblia nos fala daquela mulher hemorrágica, com fluxo de sangue. A mulher não tinha com quem conversar, preste atenção. Ela não tinha com quem falar, porque ela era maldita. Ela era amaldiçoada. Ninguém queria conversar com ela, era uma mulher hemorrágica, todo mundo sabia. Mas em Marcos capítulo 5, no verso 28, a palavra do Senhor diz assim, que aquela mulher falou assim, se tão somente eu tocar na orla da veste dele, eu serei curada. Aleluia. Ela foi o que? Profetiza de si mesmo. Ela profetizou a própria vitória, ela profetizou o que ela queria viver. E ela tinha tudo para pular de cima do penhasco. Ela tinha perdido todo o dinheiro dela. Ela tinha perdido a saúde, ela tinha perdido a dignidade, ela tinha perdido os amigos, ela tinha se tornado uma marginal naquela sociedade, maldita. Não poderia entrar nem dentro do arraial, não poderia entrar dentro dos muros da cidade. Vivia em solidão. Mas ela profetizou para ela mesma, se tão somente eu tocar, eu vou ser curado. Ela determinou. Aleluia. O que você tem determinado na sua vida, irmão, irmã?
Você como pai de família, como chefe de família. Você é referência na sua casa. Quando você libera lá aquela palavra, aquele palavrão, aquela palavra de maldição, o seu filho, a sua filha está presenciando, está escutando, está entendendo. Nós precisamos ser profetas e profetisas dentro da nossa casa, dentro de uma vitória. Se o seu marido até a última sexta-feira ele saiu e voltou para casa em derrota, porque as vendas não estão boas, porque a empresa não está andando bem, deixa eu te falar, amanhã, segunda-feira, quando ele for sair, profetiza toda sorte de bênçãos sobre a vida dele, profetiza as portas abertas, profetiza os clientes vindo e procurando ele, profetiza que as vendas vão melhorar, porque a tua família é menina dos olhos de Deus. Não se permita viver em fracasso, não se permita viver fora da promessa de Deus, porque o que Deus tem preparado para a sua vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao coração do homem. De tão grande que é, de tão espetacular que é, de tão maravilhoso que é, ninguém nunca conseguiu imaginar, e nem você imaginou o que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. Mas se eu olhar hoje, eu falo assim, não tem jeito. Talvez se você olhar, vai falar, não tem jeito. Mas nós vamos profetizar, nós vamos começar a profetizar aqui hoje, ao final dessa reunião, e não vamos parar mais, porque nós somos perseverantes em Cristo. No livro de Provérbios, capítulo 18, verso 21, está escrito assim, presta atenção, meu irmão. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quem ama a morte e profetiza a morte, vai comer fruto da morte. Quem profetiza vida, come o fruto de vida gerado pela palavra profética, e a sua vida é o quê? Abençoada. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo. Porque quando ela diz aqui, e aquele que a ama comerá do seu fruto, do fruto que é da língua, é fruto de vida ou fruto de morte? Agora isso é um cardápio do céu, que Deus vem e nos apresenta. O Senhor está passando aí agora com a bandeja de ouro aí, ó. Amém? Tem fruto de vida e fruto de morte. É você que escolhe o que você vai comer. É você que escolhe. Imagina o Senhor Jesus agora, porque Ele vem para servir, Ele com a mão para trás e com a bandeja na outra mão, passando, estobrando a você, pode se sentir à vontade. O que você quer? A escolha é sempre sua, a escolha é sempre minha. Eu não estou aguentando mais, pastor. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque tem uma canção que diz assim, é no nosso limite, à beira do fracasso, que Deus se revela a nós. Amém? É no nosso limite. O nosso irmão Abraão, depois de 25 anos esperando Isaac, a promessa, Deus aparece para Abraão, fala com ele, fala, vai lá e sacrifica Isaac. Olha, cada vez que eu puder falar sobre essa passagem, isso é impressionante para mim. Eles estão andando para Deus mostrar onde era o monte. Quando eles chegam perto do Moriá, Deus fala, é aqui que você vai sacrificar o seu filho. O Abraão vira para os empregados, para os seus servos, e fala, fiquem todos aí, que eu e o menino vamos adorar e já voltamos. Aleluia! Aleluia! O diabo deve ter ficado maluco, porque deve ter pensado assim, agora como que essa nação vai multiplicar? Porque o Isaac, que é a promessa, ele vai morrer. Ele vai ser sacrificado. E o Satanás vibrava, o inferno vibrava, e vinha o cutelo, e vinha o fogo.
era o Isaac. O inferno estava em festa. E o Isaac está assim, pai, está aqui o fogo, pai. Pai, está aqui o cutelo. Pai, está aqui a corda. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? O Abraão só tinha uma resposta. E ele não temeu em dar essa resposta. Meu filho, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Pois há que o Senhor proverá. Aleluia. Eu estou profetizando na sua vida que aquilo que é necessário, o Senhor vai prover. Deus vai mudar essa história. Deus vai quebrar esse cativeiro. E Deus vai te colocar no lugar de honra, cumprindo as promessas dele na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Profetiza. Hoje à noite cheguei em casa. Pastor, tem 10 anos que eu não oro com a minha esposa. Tem 5 anos, tem uma semana, tem um dia, não importa quanto tempo. Chega lá hoje e ora com a tua família. Abraça a tua família e profetizem juntos em nome de Jesus. Profetizem em alinhamento de ideias, de objetivos. A família ela tem que estar alinhada. Toda vez que alguém fala assim, meu filho formou, eu falo, parabéns para o seu filho, parabéns para o papai e para a mamãe. Porque isso não é projeto de filho, é projeto de família. É um projeto de família. Então a família tem que estar alinhada. E o Abraão estava alinhado não só com a promessa de Deus, mas com aquilo que ele cria que ia acontecer, com a fé. Quando ele foi à sala, ele perguntou: ei, Abraão, o que vai acontecer? Ó, Deus mandou ele sacrificar o Isaac, eu já vou e já volto. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E quando ele chega lá no alto daquele monte, na hora que ele vai imolar o cordeiro, que era o Isaac, Deus fala: para. Você achou que hoje você ia chegar ao fim. Deus está mandando te dizer que aquilo que você achava que ia te matar, Deus cessa nessa noite em nome de Jesus. A tristeza, a decepção, o fracasso que você achava que ia te matar, que ia acabar com você, Deus vai transformar em vitória, porque Ele é Deus que com uma palavra transforma qualquer realidade, e a sua realidade, a minha realidade, a nossa, será transformada nesta noite em nome de Jesus. E se você crê, bate palma para o Senhor, aplauda, louva o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos entrar agora na Canaã de Deus. Amém? Amém. A terra que manda leite e mel. Deixa eu te falar só um negocinho antes de finalizar aqui a pregação. Vou falar pela terceira vez que diz, eu não sou psicólogo, mas diz a psicologia que quando a gente fala 3 vezes, a pessoa nunca mais esquece. Para de murmurar. Para de querer entender Deus. Sabe por quê? Se eu tentar entender Deus, cabelo vai cair, porque tem gente que fica mais branco. Vai cair, os dentes vão cair. Eu vou ter 200 anos de idade e não vou entender Deus. Como é que eu vou entender alguém que libera uma palavra e coloca um sol para girar no universo, e de lá ninguém tira, e de lá ele não sai, e a cada ciclo ele se renova, ele nasce de novo, ele esconde, ele nasce de novo? Como é que eu vou entender a mente de um Deus tão grande? É por isso que o profeta Isaías disse: os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. São inalcançáveis para nós. O Senhor nos dá uma palavra de hoje, sabe por quê? Pela misericórdia, pelo amor que Ele tem por mim e por você.
Porque olha o que o Senhor diz. Vou finalizar com isso. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Murmuração causa sofrimento em Deus. Imagina você dizer para o seu filho: olha, meu filho, eu vou te premiar. Se você for aprovado lá na escola, se você fizer isso, cumprir essa tarefa, eu vou te dar um presente. Sabe aquele carrinho que você quer? Sabe aquela Bíblia que você quer? Eu vou te dar. A promessa está feita. E todo dia você passar perto do seu pai, você não cumpriu ainda o que você tem que fazer. Seu filho não fez ainda a tarefa que tinha que fazer, quando te fala assim: pai, você falou que ia me dar aquele negócio, você esqueceu, né? Pai, você não trouxe hoje de novo, pai. Puxa vida. Quem já passou por isso? Acho que é só eu, que eu tenho 2 filhos, acho que ninguém nunca teve filho dentro de casa. Você fala: pai, você esqueceu o meu presente? Pai, você falou que a gente ia viajar. Pai, você falou que estava chegando. Quem já entrou no carro com o filho e fala assim, ele fala assim: quanto tempo, pai? Aí você fala assim: vai gastar 6 horas de viagem. 15 minutos depois fala assim: quanto tempo, pai? Ele não está murmurando, eu estou dando exemplo. E a gente, quando faz isso para com Deus, a gente murmura, a gente causa sofrimento em Deus. Já não basta o sofrimento da cruz. Hoje nós vamos sair daqui nunca mais causando sofrimento em Deus, mas causando alegria no coração de Deus. Amém? Amém. Aquela situação que te fazia murmurar, liberar palavras, que você está entendendo que o Espírito Santo que está falando comigo, está falando com você também, que você não deve mais falar. Quando você falar aquilo que agrada o coração de Deus, no lugar do sofrimento, eu e você vamos gerar alegria no coração de Deus, satisfação no coração de Deus. É igual aquele filho pródigo, que saiu de forma deliberada de casa, foi lá gastar o dinheiro, foi lá viver os seus devaneios, mas quando ele voltou, ele apagou tudo aquilo no coração do pai dele, toda aquela tristeza, toda aquela decepção. Aquilo foi apagado pela alegria do pai de ver o filho na posição que ele era de direito e que ele deveria estar desde sempre. É o que Deus vai fazer na sua vida e na minha vida, na sua família e na minha família. Você crê nisso? Então se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus.